Bom, então essa nossa aula número 13, vamos iniciar aqui um assunto novo aqui, que são ondas mecânicas. Eu vou iniciar com três videozinhos aqui com exemplos de ondas mecânicas. A primeira aqui é uma onda numa superfície de um lago, ok? Tá aí, essa bolinha aí está produzindo essas ondulações aí no lago, essas ondulações circulares aí. Esse outro exemplo aqui tem as cordas do violão aqui. Aqui o cara botou a câmera dentro da caixa de ressonância do violão e E aí você está vendo aí as vibrações das cordas. Isso aí são ondas na corda, nas cordas do violão. Ok? E por último aqui essa corneta aí de uma alto-falante, né? Que está vibrando para frente e para trás e está produzindo uma onda. Só que essa onda você não vê. Que a onda sonora é o ar que está vibrando, mas a gente não tem condição de ver, né? A onda, esse tipo de onda, que se chama onda sonora, a gente vai discutir aí no final aí desse assunto. Tá? Bom, quais são as características principais de ondas mecânicas? Bom, e um comentário, né? Ondas mecânicas, o adjetivo mecânicas aí é para diferenciar de ondas eletromagnéticas, né? Que vocês vão estudar lá quando aprender eletricidade, magnetismo e coisa e tal, que são ondulações de campos elétricos e magnéticos. Aqui a coisa que ondula é um meio material, né? Você precisa de um meio elástico, exatamente um meio que oscila, né? Naqueles três casos. No primeiro caso era a água, depois no outro caso era a corda do violão, que estava oscilando, né? E no terceiro caso era o ar. Né? Você precisa de um meio material, né? E elástico. Você precisa de um agente externo que perturbe o estado de equilíbrio do meio. Tá? E a onda, né, a definição da onda é a propagação dessa perturbação pelo meio. Então, você precisa dessas três coisas. O meio, né, que é um meio elástico, que tem uma situação de equilíbrio, e ele é perturbado por alguma coisa. Já vou mostrar os três exemplos anteriores aí de mostrar claramente quem é o agente externo que perturba o estado de equilíbrio. E a onda é a propagação dessa perturbação pelo meio. Então, aqui os três exemplos que a gente viu. Nesse caso aqui, o meio é a superfície do lago, né? O estado de equilíbrio do meio seria a superfície do lago perfeitamente horizontal, né? E o agente perturbador é essa bolinha aqui que ele está fazendo afundar aqui no lago. Né? Quando ele fica perturbando o equilíbrio da superfície do lago, essa perturbação não fica localizada só ali na região da bolinha. Né? Ela vai viajando numa forma circular por toda a superfície do lago. É isso que é a onda. Né? No caso da corda do violão, o meio elástico é a corda, né? O agente perturbador é o dedão ali do cara, né? E a onda é a propagação dessa perturbação. Quer dizer, o cara o dedão dele encosta na corda num ponto, no entanto, a ondulação, quer dizer, a alteração do estado de equilíbrio, o estado de equilíbrio da corda é ela horizontal, assim, né, sem estar vibrando. Né? E a perturbação que você cria num ponto da corda propaga por toda a extensão da corda. Né? Nesse último caso aqui, o meio elástico é o ar, né? Que o estado de equilíbrio dele é a pressão do ar inteiramente uniforme em todos os pontos, igual à pressão atmosférica, né? E aí tem o agente perturbador. O agente perturbador é essa membrana aqui que vai para frente e para trás. Quando essa membrana vai para frente e para trás, ela provoca uma alteração local aqui nessa regiãozinha perto dela da pressão do ar. No entanto, isso não fica localizado aqui na proximidade da membrana. Isso aqui viaja pelo ar. Né? Exatamente como essas ondas aqui na água, exatamente como essas ondas aqui nas cordas do violão. Só que aqui você não consegue ver, né? Porque o meio que está transportando a onda é o ar. Né? Mas é essa a característica principal de uma onda mecânica. Você precisa de um meio elástico que você consiga perturbar um estado de equilíbrio dele. Né? O estado de equilíbrio ele tá parado, né? O meio elástico aí, seja a superfície do lago, seja a corda ou seja o ar, né? Ele está num estado de equilíbrio, né? E aí você vai lá, perturba, e aí o que é curioso da onda é isso, é que você perturba o meio elástico num ponto e aquela perturbação viaja pelo meio. Tá? Essa que é a característica principal da onda. Ela não fica localizada na região onde você perturbou, ela propaga pelo meio. Tá?
Aqui um exemplo de um videozinho aqui mostrando aqui no caso aqui o meio elástico seria essa mola aqui, e essa coisa que está aqui seria a perturbação. Ele não mostra como é que ele causou essa perturbação, mas ele mostra aqui como que a perturbação está viajando. Olha lá, alguma coisa causou essa perturbação, e essa perturbação está viajando, curiosamente aqui com velocidade constante, a gente já vai discutir esse aspecto mais adiante, e a perturbação pode ter qualquer forma, como você está vendo aí. Tá? Tudo isso aí é uma onda. Essa coisa aí é uma perturbação que está se propagando no meio elástico, no caso aqui o meio elástico é a mola, né? Que tem um estado de equilíbrio bem definido. O estado de equilíbrio é a mola na horizontal aqui, sem nada, né? Sem nenhuma corcova, nem nenhum vale. Mas aí quando você em algum ponto da corda da mola você perturba, você empurra para baixo, aí você descobre que essa perturbação aqui, essa montanhazinha não fica parada aqui. Ela não simplesmente recede aqui e volta para ficar na horizontal, não. Ela vai viajando pela corda, entendeu? Pela mola. Tá? Isso é a onda. Essa perturbação propagante é o que se chama de onda. As ondas se propagam com velocidade constante, pelo menos da maneira como a gente vai fazer as nossas aproximações aqui. A velocidade da onda é a mesma para todas as ondas, qualquer forma de onda, exceto, na verdade, para amplitudes muito extremas de ondas, que isso aí não acontece. Mas enfim, para os casos que a gente vai discutir, você vai ver vai estar sempre dentro desse limite chamado limite elástico de propagação das ondas, aonde a velocidade de propagação é sempre a mesma. E ela não depende da onda, ela é independente da onda. A velocidade é a mesma e só depende da propriedade do meio elástico, das características da superfície do lago, no caso, ou das características da corda do violão, ou das características do ar. Tá? Não depende de como que você está perturbando o meio elástico. E o movimento da onda é uniforme. Uniforme no sentido cinemático, né? Velocidade constante. A onda se move uniformemente, com velocidade constante. Já o do meio, se você observar o que a corda do violão está fazendo, ela está subindo e descendo. Um ponto da corda do violão, né? Ela está subindo e descendo. Né? É um movimento oscilatório quando a onda está se propagando. Né? Ela fica sobe, desce, faz alguma coisa. Né? Mas o que a gente vai focar aqui é o movimento da onda. Tá? O movimento da onda é uniforme, velocidade constante. No entanto, do meio é oscilatório e depende do tipo de onda que tá se propagando pelo meio, como você já vai ver alguns exemplos aqui. As ondas podem sofrer reflexão. Observe aqui o que eu quero dizer com isso. É isso que eu quero ilustrar aqui. O pulso vem aqui, né, se propagando com velocidade constante. Aí quando chega nessa extremidade que está aqui, dependendo se a extremidade está fixa ou se ela é livre, o pulso pode virar, né, bater aqui, é como se ele batesse aqui nessa haste aqui e voltasse. Né? E aqui nesse caso também, a diferença aqui desses dois casos é que o pulso volta por baixo num caso e volta por cima mesmo no outro caso. A gente vai discutir esses dois casos mais adiante. Mas ondas sofrem reflexões, né, quando elas atingem um limite do meio elástico. Assim como a onda no lago, quando atingir a superfície do lago, ela vai voltar um pouquinho. Né? A onda nessa corda aí, quando atinge o extremo da corda, ela também volta. Entendeu? Vamos distinguir aqui ondas transversais e longitudinais. O que quer dizer isso? Aqui, primeiro, o exemplo da onda. Primeiro, a gente vai discutir ondas transversais, mas deixa eu só mostrar para vocês o que é uma onda longitudinal, porque a gente vai discutir isso depois. Onda longitudinal é isso. O que ele fez aqui? Esse é o agente perturbador. O meio é a mola, né? E aí ele fez uma perturbação longitudinal, longitudinal no sentido de ao longo da corda, né? E aí isso produziu um adensamento, aqui tá vendo aqui os anéis aqui se aproximam num ponto e se afastam em outro ponto. E essa coisa se propaga, entendeu? A onda é a perturbação. Ela está se propagando, olha aqui a onda se propagando aqui. Vamos ver se ele faz de novo aqui. Ah, bom, ali agora é a onda transversal. Você perturba o meio transversalmente, aqui no caso da corda, e a perturbação, cada ponto da corda, aqui, no caso aqui da mola, né, ele vai para cima e para baixo, mas a onda vai ao longo da corda. Tá? Então, de novo, no caso da onda longitudinal, é uma questão de você prestar atenção no que o meio está fazendo, como o meio está se movendo e como a onda está se movendo. Tá? Então, quando você, no caso da onda transversal, que você acabou de ver, os anéis aqui sobem e descem. No entanto, a onda mesmo, que é a perturbação, aquela montanhazinha, ela anda ao longo da corda.
né? Então, ela se chama transversal por causa disso, porque o elemento do meio material se move transversalmente à direção que a onda se propaga. E em oposição, no caso da onda longitudinal, os anéis aqui, né, você viu que eles se movem na mesma direção da onda, ao longo da corda, né? Por isso o nome longitudinal. Né? Então, como distinguir os dois? É isso que eu acabei de falar. É só observar o movimento da onda e o movimento do meio. No caso da onda longitudinal, a velocidade do meio é uma oscilação na mesma direção que a onda está se movendo. A onda, para você prestar atenção na onda, é a perturbação, é a montanha, no caso da onda transversal, ou o adensamento dos anéis da mola, no caso da onda longitudinal. Mas nos dois casos ela está andando na direção da mola, né? Na direção aqui horizontal, no vídeo anterior, né? No desenhozinho anterior. E no caso da onda longitudinal, a velocidade de oscilação do meio é na mesma direção da onda, por isso o nome longitudinal. No caso da onda transversal, o meio oscila transversalmente ao caso a onda. Tá? Por exemplo, no caso da corda do violão lá que a gente viu, aquilo ali é uma onda transversal, né? Porque o pulso, lá, a perturbação, se propaga ao longo da corda do violão. Mas se você olhar um pedacinho da corda do violão, você vê que ele está andando para cima e para baixo, transversalmente à corda. Entende? As ondas numa corda são sempre transversais. Numa mola, como você acabou de ver aí o videozinho, pode ser transversal ou longitudinal. Né? Na verdade, a distinção não é nem sempre tão preto no branco assim. No caso de uma onda no mar, né, se você observar um elemento aqui pega esses bolinhas aí, é como se fosse para você focar a atenção no movimento de um pedaço da água. Tá vendo uma onda, né? Isso aqui é uma onda no mar. Né? Aí você vê que o movimento do elementozinho é um movimento meio que circular, assim, tá vendo? Então ele não é nem ao longo da onda, obviamente que essa montanha aqui está andando na horizontal, bem claramente, né? Mas o movimento de um ponto da onda não está nem transversal nem longitudinal, né? É uma mistura dos dois, é o movimento circular. Então nem sempre é tão simples assim, mas esse tipo de coisa aqui a gente não vai discutir. Nossas ondas ou vão ser transversais ou vão ser longitudinais. A gente vai começar discutindo ondas transversais. Vamos descrever como é que se descreve matematicamente uma onda transversal numa corda, tá? Especificamente numa corda. Não vou discutir a mola, não. A mola vai entrar em cena como depois quando a gente falar de ondas longitudinais, porque numa corda você não consegue produzir uma onda longitudinal. Né? Então, como é que é a matemática da onda transversal? Só um comentário aqui, né? O propagante que estava escrito no slide anterior, onda transversal propagante. Isso é para distinguir um outro tipo de onda, que se chama onda estacionária, que vai aparecer mais adiante. Tá? Onda estacionária, só para você ficar sabendo, a gente não vai discutir isso agora, é esse tipo de coisa que está aqui, onde os dois extremos, onde você oscila ali o negócio, essa onda aqui não está se propagando. Claramente, essa montanha aqui está simplesmente subindo e descendo, né? Não está indo nem para a direita nem para a esquerda. Isso que se chama onda estacionária. Tá? A gente não vai discutir isso agora, tá bom? Então está aqui, de novo. Esse é o objeto da nossa atenção. Onda transversal propagante. Só para ficar bem claro o que é o objeto que a gente vai estar descrevendo. É isso. Olha lá. Transversal, os elementos da coisa se movem assim, mas a onda se move assim. É isso que a gente vai descrever. Tá bom? Ok. Qual é o significado? Esse aqui é o objeto que a gente vai usar, o objeto matemático que a gente vai usar para descrever esse perfil da corda se alterando com o tempo. Né? Então aqui eu representei num dado instante de tempo, esse eixo horizontal aqui é o x, essa coisa em vermelho aqui eu sei que eu não consegui desenhar uma onda bem redondinha, né? Eu só consegui desenhar ela assim, linear aos pedaços aqui. Né? Mas enfim, imagina que isso aí é uma fotografia da corda num determinado instante. Né? Eixo horizontal é x, né? Essa é a forma da corda no instante T1. T1 pode ser qualquer instante aí que você quiser. É a fotografia. Tirei a fotografia, a corda estava com essa forma que está aqui. Isso é uma função de x. Né? Então, a função y de x e t é o primeiro exemplo, eu acho que vocês vão ver em física, de uma função de duas variáveis. Né? O que essa função y aqui exprime é a altura de um ponto x da corda acima da posição de equilíbrio. Né? A posição de equilíbrio, a corda está na horizontal aqui, né? Está em y igual a zero, uma linha reta aqui, seria a corda sem onda nenhuma. Quando tem uma onda na corda, num determinado instante a corda está deformada. Tem uns pedaços da corda aqui, ó, que estão acima
do y igual a zero, tem outros pedaços aqui, que nem esses aqui, que estão abaixo. Então, o que esse número aqui exprime é o valor do deslocamento vertical do ponto da corda que está em x, esse x aqui é o eixo horizontal, no instante t1. Né? Quando você fixa o t1, você obtém uma função de x. Se você altera o t1, você obtém uma outra função. Né? No caso aqui, a onda que eu estou imaginando está se propagando para a direita. Né? Então, esse perfil aqui rigidamente fica deslocado para a direita, e essa aqui seria a fotografia da corda no instante t2. E, similarmente, isso aqui seria a fotografia da corda no instante t3. Então, é dessa forma que você deve interpretar essa função de duas variáveis. O significado do y é, em qualquer circunstância, a altura y de x e t significa precisamente a altura acima ou abaixo do nível de equilíbrio da corda, quer dizer, da posição da corda equilibrada, é o valor em centímetros ou em milímetros acima ou abaixo desse nível, de um ponto da corda situado em x, né, porque a corda se estende ao longo de x, né, no instante t. Esse foi o significado do negócio. Tá? Como as nossas. Eu falei para vocês que a gente observa que essas ondas todas em meios materiais que nem a corda se propagam com velocidade constante, a maneira de se propagar é exatamente essa que eu desenhei aqui. Se em um determinado instante a forma da onda era essa, com o passar do tempo é isso que vai acontecer. Ela depois vai ser assim, depois vai ser assim, ela rigidamente vai se propagar, ou para a direita ou para a esquerda, né? Mas vai se propagar rigidamente, exatamente dessa forma aqui que eu estou descrevendo. Bom, agora vamos avançar aqui. Que tipo de função de x e de t? Será que qualquer coisa aqui que vai poder descrever um objeto como esse? Não, de maneira nenhuma. É uma combinação muito específica de x e t que descreve uma onda desse tipo que translada rigidamente numa corda. Primeiro eu preciso lembrar vocês aqui, ou se vocês nunca viram aqui, discutir o que significa, como que você pode transladar uma função. Isso aqui é matemática agora. Né? Considere essa função de x aqui, eixo horizontal é x, essa função de x vermelha que está aqui. Né? É uma espécie de uma função gaussiana e tal, é bem centradazinha em zero. Essa seja a função de x. Agora eu vou mostrar uma modificação dessa função. Agora a função que você tem é a mesma função anterior, né? Só que aonde aparece x, eu apaguei e escrevi x menos 7. Produziu-se uma outra função, mas veja que resultado simples em relação ao resultado original. O que você produziu ao trocar o x do argumento da função por x menos 7 é efetuar uma translação rígida da sua função exatamente por 7. Essa função aqui, o máximo dela era em 0, e o dessa aqui, o máximo dela é exatamente em 7. É dessa forma que você pode transladar funções, qualquer função, na verdade. Pode ser um cosseno, um seno, uma exponencial, uma lorentziana, qualquer função. Você alterando o argumento da função dessa forma, trocando x por x menos 7 ou x menos 10 ou o que seja, você translada rigidamente a função no eixo x. E reciprocamente, se você trocar o x por x mais 10, você translada ele para a esquerda. Né? Isso é meio contra-intuitivo, porque quando você bota o negativo aqui, a função vai para frente. E quando você bota o positivo aqui, ela vai para trás. Mas é assim que acontece. Tá? É assim que você translada funções. Isso aqui é matemática, não tem nada de física isso aqui. Bom, agora você percebe que uma onda transversal propagante numa corda porque ela descreve um perfil que vai, com o passar do tempo, rigidamente andando no eixo x, com o passar do tempo, ela tem que ser dessa forma, ou uma função de x menos vt, ou uma função de x mais vt. A função de y de x e t não pode ser qualquer coisa. Ela é uma função, essa f aqui, a princípio, pode ser qualquer coisa, sim. Mas o argumento do f tem que ser o x e o t tem que entrar em conjunto, nessa combinação. X menos vt ou x mais vt. No primeiro caso, você tem uma onda propagante para a direita. Por quê? Porque com o passar do tempo, esse número aqui vai ficando cada vez maior e a curva, o perfil da função, né, vai indo para a direita cada vez mais. Ao passo que nesse outro caso que está aqui, x mais vt, com o passar do tempo, esse número vai ficando cada vez maior e a função f vai andando cada vez mais para a esquerda, entende? Esse f que está aqui, o f dessa coisa, pode ser qualquer função mesmo, uma lorentziana, uma função triangular, uma função quadrada, uma função cossenoidal, como a gente vai descrever, qualquer função. Desde que o argumento dela seja x menos vt ou x mais vt, ela vai estar descrevendo uma onda propagante numa corda.
entendeu? E isso é tudo. No fundo é isso. Se você queria saber, responder a pergunta, que tipo de função de x e t descreve uma onda propagante na corda, eu já acabei de responder, é isso. É uma função qualquer de x menos vt ou uma função qualquer de x mais vt. Descreve uma onda propagante para a direita, no primeiro caso, e para a esquerda, no segundo caso. O tipo de função que vai ocupar mais a nossa atenção mais adiante vai ser funções trigonométricas, que dão origem às chamadas ondas harmônicas, né? Mas a princípio o f pode ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, essa função que está aqui. Essa função que está aqui não é cosseno nem seno, é uma função maluca aí que nem tem nome, né? Aí o f de x menos vt em 4 instantes tem essa cara que está aqui, ó. Tá vendo? Com o passar do tempo, o trocinho vai trasladando cada vez mais para a direita e está descrevendo exatamente o que eu queria, entende? Aí você pergunta, tá bom, mas eu entendi, tá bom, eu aceito que uma onda propagante vai ter que ter essa forma que está aqui, uma onda propagante para a direita, né? Mas o que determina a forma? O que determina se ela vai ter essa forma estranha aqui de dois triângulos, ou vai ter a forma de uma função senoidal, ou o quê? O que decide isso? Resposta: o que decide isso é o agente perturbador que gerou a corda, que gerou a onda. Entendeu? A maneira como você, ao segurar a corda aqui e chacoalhar ela para cima e para baixo, com o intuito de gerar a onda, é que decide qual é o perfil que você vai gerar. É o agente gerador que decide isso. Entendeu? Essa é a resposta do que é o que decide a forma da função. E a velocidade? Eu falei lá no slide anterior que a velocidade de propagação das cordas de ondas transversais numa corda, é, na verdade, em qualquer meio elástico, é função do meio elástico. No caso específico da corda, o que determina a velocidade de propagação das ondas numa corda? Duas coisas. O quão tensionado está a corda, esse aqui é a letra grega tal, que é a tensão da corda, né, o quão esticada está a corda, quanto mais esticada, maior esse número. A unidade dessa tensão é Newton. Tá? E mi, essa letra grega mi, é o m, né, a letra m grega. Ela é a densidade linear de massa da corda, quer dizer, quantos gramas por centímetro ou quilograma por metro a corda tem. São esses dois fatores e apenas esses dois fatores determinam a velocidade das ondas numa corda. Tá? Todas as ondas, não interessa qual vai ser o formato delas. Você pode gerar a onda do jeito que você quiser, mas ela vai se propagar numa determinada corda que tem uma tensão tal e uma densidade linear μ, todas elas vão se propagar com a mesma velocidade. Raiz quadrada de tal sobre μ. Ok? Ilustração aqui, no caso das cordas do violão, aqui estão as 6 cordas do violão, e os parâmetros aqui de densidade linear de massa, isso aqui eu peguei para um tipo de corda de violão específica de um fabricante específico. Não sei se isso aqui é sempre a mesma coisa. Né? Mas, enfim, para esse fabricante específico aí, a densidade linear de massa, quantas gramas cada metro dessas cordas aí pesa, ou tem de massa, né? Essa primeira corda que está aqui, cada metro dela tem 6 gramas. Né? Essa é aquela corda mais grossa lá de cima do violão, que é enroladinha num troço metálico, né? Por isso que ela é mais pesada. À medida que você desce aqui, as cordas são mais leves. Né? A última corda lá é a mais fininha de nylon, essas 3 últimas aqui em geral são de nylon. Né? E elas são, obviamente, cada metro delas pesa muito menos do que as de cima. Né? Essa é a densidade linear de massa. E o tensionamento, o quão esticadas estão as cordas, aí varia. Né? Essas aqui, ó, tem umas que são mais ou menos, e você controla a tensão, o grau de esticamento das cordas através desses objetos aqui no braço do violão. Né? Clavilha, né? Eu acho que é o nome dessa coisa aqui. Enfim, você ajusta isso aqui para a corda estar afinada. A relação entre a velocidade, bom, do ponto de vista nosso aí, o mi e o n e o tau decidem a velocidade de propagação. Por exemplo, com esse mi e com esse tau, a velocidade de propagação das ondas na corda de cima vai ser 106 metros por segundo. E no caso da de baixo ali, raiz quadrada de tal sobre esse mi que está aqui, produz uma velocidade de propagação de 422 metros por segundo. Ok? Agora, a relação disso com o que realmente importa para tocar violão, que é a frequência fundamental do modo, a gente vai ver mais adiante. Tá? Mais adiante, quando a gente discutir ondas estacionárias, porque a onda no violão, de fato, ela não se propaga, né? Como ela está confinada entre um extremo, que tá vendo aqui? Esse extremo aqui, a onda não pode passar desse extremo, né? Nem pode passar desse extremo que está aqui. Então, ela é confinada em dois extremos. Então, o tipo de onda que existe num instrumento musical necessariamente não pode ser propagante da maneira como a gente está discutindo aqui. Né? Mas, enfim, a gente vai discutir isso mais adiante e vai ver como essa velocidade aqui
que é a raiz quadrada de tal sobre mi, decide define, né, a frequência fundamental da corda, que é isso que você ajusta, né? Então, quando você mexe a densidade da massa, a densidade da corda, você não pode mexer, né? Uma vez que você comprou a corda, ela tem aquela densidade de massa, não é ajustável, né? Então, quando você mexe na tensão da corda, você altera a velocidade de propagação das ondas e, da maneira que a gente vai ver depois, lá mais daqui a algumas aulas, você altera a frequência com que a frequência da nota fundamental daquela corda e consegue botar ela em tune, né? Como é que se fala? Esqueci o nome. Essa, o comentário também, essa velocidade aqui que eu calculei é a velocidade da onda, não é a velocidade de algum ponto da corda. Você não imagina que um ponto da corda aqui está subindo e descendo com 422 metros por segundo, seria um absurdo total, né? Porque 422 metros por segundo é maior do que a velocidade do som, né? Essa velocidade do som é 330 metros por segundo, né? Essa velocidade aqui é a velocidade de propagação da perturbação, só, da montanhazinha, né? As coisas físicas, que são a corda mesmo, ela sobe e desce com a velocidade bem menor do que essa. Tá? Não precisa se preocupar aqui que não tem ninguém rompendo a barreira do som aqui ao tocar o violão, não. Ok, agora sobre a energia cinética e a energia elástica da onda na corda. Tá? Inclusive, esse desenhozinho aqui é bacana. Isso aqui é uma onda senoidal, que a gente vai discutir, onda harmônica, que a gente vai discutir mais adiante. Tem essa característica aqui que se chama comprimento de onda, né? Esse troço aqui é o meio perturbador, né? Que está continuamente subindo e descendo e produzindo essa onda que você está vendo aqui, ó, propagando ali, ó, tá vendo propagando ali, ó a montanhazinha indo para a direita. Isso é a velocidade da onda, né? A velocidade do meio é a velocidade de sobe e desce do ponto vermelho. Aqui você vê bem claramente a diferença da velocidade do meio, olha lá, subindo e descendo, e a velocidade da onda é você acompanhar aqui uma estrutura da onda, no caso aquele ponto superior ali, é essa velocidade da onda, tá? Essa distância que vai daqui até aqui, que se chama comprimento de onda, a gente vai discutir isso depois, mais adiante. Bom, então primeiro, a velocidade de um ponto da corda. Né? Então está aqui a nossa fotografia daquela nossa onda estranha aqui. Imagina que ela está andando para a direita com aquela velocidade que é definida por quão esticada está a corda e qual é a massa linear da corda. Está andando para a direita. E eu quero analisar a velocidade desse ponto da corda. Primeiro erro comum, o sujeito achar assim, não, a velocidade desse ponto da corda é para a direita. Não, não é para a direita. Esse ponto da corda está subindo ou descendo, ele só pode subir ou descer. Né? E aí você pode antecipar qual é a velocidade dele, veja, simplesmente sabendo que, e sendo informado, melhor dizendo, né, que esse pulso aqui está andando para a direita. Como ele está andando para a direita, logo depois, daqui a alguns instantes, esse triângulo aqui, né, vai estar aqui assim, ó, vou tentar esboçar aqui, ó, vai estar assim, assim e assim. Consequentemente, exatamente nesse ponto X, a altura da corda sobre esse ponto X vai estar mais elevada. Isso indica que a velocidade nesse instante aqui fotografado, desse ponto, é para cima. Entende? Porque à esquerda dele tem pontos que estão mais acima do que ele e que estão caminhando em direção a ele. Entendeu? Se a velocidade da onda é para a direita. Em oposição, se a velocidade da onda fosse para a esquerda, aí você concluiria que a velocidade desse ponto seria para baixo. Tá? Eu só quero indicar com isso que uma fotografia da onda, fotografia, e a informação adicional de para onde a onda está indo permite você inferir pelo menos o sentido do movimento dos pontos da corda. Né? Vamos ver se a gente entendeu. Esse ponto aqui da corda, será que nesse instante fotografado está indo para cima ou para baixo? Olha a esquerda, a onda está indo para onde? Aí você tem que olhar a informação dele. Está indo para a direita, tá bom. Então está indo para a direita. Então esse ponto que está aqui, né, esse ponto da corda que está aqui, vai estar exatamente no ponto, nessa posição X aqui. Então esse ponto aqui vai estar mais abaixo no instante subsequente. Né, quando esse triângulo agora estiver aqui assim, né, ele vai estar logo mais abaixo. Então ele está, nesse instante, esse ponto da corda está indo para baixo. Entendeu? É isso que eu quero dizer com velocidade do ponto da corda. Né? Isso aqui, o significado físico desse y calculado com um x fixo, é a posição do ponto A da corda no instante t. Né? Então, se você fixa o A aqui, isso aqui é uma função do tempo.
né, uma função de duas variáveis, quando você fixa uma das variáveis, virou só uma função do tempo. Isso aqui é interpretado como sendo a trajetória de sobe e desce daquele ponto A. Consequentemente, a derivada em relação ao tempo de uma posição é a velocidade, né? Aí é isso que está escrito aqui. A derivada, é esse símbolo que está aqui, talvez você não tenha visto nunca ele, se chama derrom. Ele é um D meio esquisito aqui, caligráfico, né? É a derivada que você usa quando você quer derivar uma função de duas variáveis, que nem essa função de duas variáveis, em relação a uma das variáveis especificamente. Né? Então, você usa esse símbolo aqui, mas na prática o que significa esse símbolo é o seguinte: você fixa o x, trata o x como se fosse constante e deriva como se deriva lá em física 1 ou em cálculo 1 uma função do tempo. Né? Depois que você fixa o x, o troço é só uma função do tempo. Você consegue derivar em relação ao tempo sem dificuldade nenhuma. Né? Mas aí o significado dessa coisa que está aqui é exatamente o que eu queria. Isso aí é a velocidade vertical do ponto A da corda no instante t. Então você descobriu como operacionalmente, né, a partir dessa função aqui, que contém toda a informação do que a onda está fazendo, como você tira dessa informação aqui a velocidade vertical dos pontos. Okay? Bom, em vista disso, nesse instante fotografado, observe aqui a energia cinética. Cada ponto da corda, num determinado instante, está indo ou para cima ou para baixo, ou está parado. Né? Por exemplo, esse ponto aqui está parado. Né? Não está nem para cima nem para baixo. Então, a energia cinética de um trecho da corda, esse trechozinho marcado aqui em preto, e a extensão natural desse ponto aqui, se a corda estivesse na horizontal, seria dx. Né? Ele é um pouquinho maior ali porque a corda está deformada, né? Mas a massa desse pedacinho que está aqui é a densidade linear de massa vezes dx. É vezes dx. Você podia pensar, porra, por que não é vezes aquela coisa preta, a extensão daquela coisa preta? Não é, porque nesse instante fotografado, quando a corda sobe, ela estica. Já vou comentar isso aqui. Né? Na verdade, está aqui o comentário. O trecho preto está esticado em relação ao seu comprimento de equilíbrio dx. Tá? Então, a massa desse pedacinho preto é μ vezes dx. 1/2 da massa vezes a velocidade desse cara. A velocidade daquele cara que está aqui escrito. Né? Foi o que eu acabei de dizer. Isso aqui, como é que se interpreta isso? Isso aqui é a velocidade do ponto X da corda no instante t. Entendeu? 1/2 de mv2. Já viu isso uma vez na vida, né? Isso é energia cinética desse pedacinho ali da corda. A corda é uma extensão tem um monte desses pedacinhos. Então, se você somar essas energias cinéticas de todos os pedacinhos da corda, alguns estão se movendo para cima e para baixo, outros não. Né? Mas isso aí vai te dar a energia cinética total da corda. Então, uma onda, a energia total cinética da corda quando ela está transportando uma onda. Né? Então, isso aí permite você calcular a energia cinética da corda. Você vai ter que somar sobre todos os elementozinhos da corda. Tá bom? Ok, vamos pensar daqui a pouco em relação a esse ponto que está aqui. Ó. É exatamente o que eu vou tratar agora em seguida. Esse trecho aqui preto, se a corda estivesse em equilíbrio, a extensão dele seria dx. Mas quando a onda está exatamente sobre aquela posição, a corda está esticada. Né? Ora, a corda esticada deve funcionar que nem uma mola esticada, né? Deve ter energia elástica ali armazenada. Bom, agora vamos mostrar qual é a expressão da energia elástica armazenada na corda quando tem uma onda passando por ela. Então eu vou começar aqui tratando de uma corda aqui que está tensionada com uma tensão tal, ou se você quiser pensar assim, que você está puxando de um lado e ela está amarrada numa extremidade fixa do outro, e você estica essa corda. É exatamente o que acontece na corda do violão. A corda do violão tem um comprimento de equilíbrio dela, que é a distância entre os pontos fixos do braço. Mas quando está passando uma onda, obviamente a extensão, o tamanho da corda fica maior, né? Porque ela não está em linha reta mais, ela está cheia de corcovas e coisa e tal, então o comprimento da corda ficou maior do que o comprimento de equilíbrio. Esse é o princípio digamos assim, é isso que está por trás da energia elástica que está armazenada na corda. É o fato da corda estar esticada quando tem uma deformação passando por ela. Tá? Então, aqui, no caso dessa corda que está aí, quando você estica a corda por um tamanhozinho dl, por um infinitésimo aí de comprimento,
como você está fazendo essa tensão tal aqui, a tensão na corda, né? Você efetuou um trabalho na corda. E o trabalho que você efetuou, essa força aqui é você que está fazendo, né? É a sua força vezes o deslocamento que você imprimiu, dl, né? Esse trabalho aí, o dw, é o produto de tal vezes dl, como eu falei, e vai ser, do ponto de vista da corda, que ficou esticada, ela é interpretada, esse trabalho aqui, como sendo o quanto de energia elástica que foi armazenado na corda. A corda esticada, assim como uma mola esticada, tem mais energia elástica do que uma mola relaxada. Entendeu? E é isso, é dessa forma que a gente vai calcular a energia elástica de uma mola. A gente vai contemplar o quanto ela está esticada, né? Exprimir o quanto ela está esticada em termos da forma da onda, né? Em termos da função y de x e t, né? Que codifica tudo o que está acontecendo na corda, tudo que está acontecendo na corda quando a onda está passando, né? E vai usar depois essa expressão que está aqui. Né? Vai multiplicar a tensão da corda pelo quanto cada elementozinho da corda se esticou. Tá? E vai interpretar isso como sendo a quantidade de energia elástica que está armazenada naquele trechinho da corda. Você já vai ver como é que isso é feito. Então, o aumento da extensão da corda, o dl maior do que zero, implica no aumento de energia elástica. É assim que a gente vai calcular a energia elástica da corda. Vamos ver como é que é feito. Então está aqui o nosso pulso, né? E aqui está esse destacado aqui, esse elementozinho preto que está aqui, que em equilíbrio, quando não está passando onda nenhuma, ele tem uma extensão dx, e quando ele está passando uma extensão ali, claramente ele é maior do que o dx. Né? Olha aqui o zoom ali daquele pedacinho ali, a extensão daquele pedacinho que está ali, ele está esticado, claramente, em relação ao tamanho natural dele, que é o dxzinho que está aqui. Né? Quando a corda está flat, assim, né? Está deitada na horizontal, o tamanho daquele trechinho preto é dx. Né? Mas como está passando essa deformidade aqui na corda, aquele trechinho esticou. Quanto que ele esticou? Ele esticou isso aqui. É a hipotenusa, né, é o comprimento atual, digamos assim, dele, menos o comprimento de equilíbrio dele, que é dx. Tá? Eu vou fazer uma operação aqui, que é só colocar o dx em evidência e escrever isso dessa forma. Né? O dx ao quadrado aqui sai da raiz quadrada como um dx, se une a esse dx aqui fica aqui fora, né? E aí aqui dentro da raiz quadrada aparece 1 mais dy sobre dx ao quadrado, que eu estou escrevendo dessa forma. Tá bom? Então, isso é o quanto o comprimentozinho se esticou em relação ao seu valor de equilíbrio. Tá? Não é o valor, não é essa coisa que está aqui, não é o tamanho da coisa preta. É o tamanho da coisa preta é isso aqui. Né? Menos a posição de equilíbrio, o quanto ele está esticado, que é o DL. Tá? No mesmo sentido do slide anterior. Né? Então está aqui de novo a expressão do quanto a corda foi esticada, aquele trechinho da corda, melhor dizendo, foi esticado. E agora eu vou fazer um pequeno truque. Eu vou imaginar que essa coisa aqui, que no fundo é a inclinação da corda naquele ponto, né? Se ela tiver, por exemplo, fosse na horizontal, se aquele trecho da corda tivesse horizontal, isso aqui seria zero, né? Mas se ele tiver um pouquinho vertical, que nem eu mostrei ali, né? Aí existe esse cara. Eu vou imaginar que as inclinações na corda nunca são muito severas. Isso é consistente com a minha hipótese de que as amplitudes das ondas que estão passando pela corda são modestas. Tá? Então eu vou imaginar que esse dy dx aqui ao quadrado é pequeno em relação ao 1. Okay? Isso vai permitir sumir com a raiz quadrada por conta desse fato matemático aqui, de que a raiz quadrada de 1 mais um número pequenininho, tipo 0,001 ou coisa assim, pode ser muito bem aproximado por 1 mais o número pequenininho sobre 2. E aí, dessa forma, esse 1 aqui da raiz quadrada cancela esse menos 1 aqui e sobra simplesmente o termo pequenininho, que no meu caso é essa coisa que está aqui, né? Dividido por 2. Né? Então está aí. Essa é a expressão vezes o dx, desculpe, que tem o dx ali. Né? Essa aqui é a expressão do alongamento de um trechinho da corda situado em x, num instante t, né, expresso em termos da derivada da função y de x e t, que é a função que contém toda a informação sobre a onda, né, mas em relação a x. Né, no caso da energia cinética, você viu a derivada parcial do y de x e t em relação ao t. Aqui você está vendo em relação a x. Tá? Isso aqui é o quadrado, porque tem esse quadrado que está aqui. Né? Agora pronto, agora a gente consegue, porque agora eu posso escrever a energia, a quantidade de energia elástica que foi armazenada naquele trecho que foi esticado dessa forma, lembrando aqui o que a gente está pensando, né? Que o produto de tal vezes dl,
né, o quanto o elemento foi esticado, que é isso aí que eu calculei, né, isso aqui é o DL, essa coisa aqui é o DL, né? Tal vezes DL é o que está escrito aqui, é essa coisa que está aqui. Isso aqui é o trabalho que você teve que pagar, né? Você não, né? Quer dizer, o movimento da onda que fez isso, né? Que para esticar aquele trecho da corda, e eu estou imaginando que aquele esticamento foi armazenado na forma de uma energia elástica, entendeu? Então esse é a energia elástica devido ao fato de que a corda está esticada, expressa em termos da derivada parcial da função y de x e t em relação a x, tá bom? Ok. E essa aqui em contraste à expressão da energia cinética. Olha como são semelhantes aqui. Se você não acha isso bonito aqui, realmente eu acho isso aqui muito bonito aqui. A única diferença da energia cinética que está na corda e a energia elástica que está na corda é a derivada em relação a x num caso e a derivada em relação ao t no outro caso. E a densidade linear de massa que aparece aqui e a tensão da corda que aparece ali, né? Tá aí. A corda, quando tem uma onda passando por ela, por conta do movimento de sobe e desce dos elementos da corda, tem energia cinética. E por conta do esticamento dos trechinhos da corda, tem energia elástica, entendeu? Essa é a energia que a onda transporta, como a gente vai ver, tá bom? Ok, esse DU aqui, você está imaginando por que isso está escrito como DU e não como U? Porque esse é o trechinho, é a energia elástica do trechinho dx, que está posicionado em x, no instante t. E essa é a energia cinética daquele mesmo trechinho. Tá? Agora vamos aprender a identificar onde que você tem energia elástica num instantâneo da corda. Você tirou a fotografia da corda, está ali a sua fotografia da corda que está aqui, a corda está andando para a direita. Aonde tem energia elástica nessa corda? Aonde que ela está esticada? Aonde que ela está esticada é só você contemplar a derivada. Isso aqui, esse vertical é y, né? Y com relação a x parcial, a derivada parcial de y com relação a x. Mas a derivada parcial, operacionalmente, você imagina que o tempo é fixado. Mas do ponto de vista prático, o tempo fixado é como se eu tivesse só tirado a fotografia da corda, né? Então, dy, a derivada parcial de y em relação a x, é simplesmente a inclinação da corda numa fotografia. Entendeu? Então, aonde que essa corda aqui é muito inclinada? Exatamente aqui nesse trecho aqui, né? Olha a inclinação dela aqui no caso aqui, uma inclinação negativa, né? Isso aqui é uma inclinação positiva. Mas aqui em cima, por exemplo, ela não está inclinada. Então, esse trechozinho da corda aqui não está nem esticado. Bom, a corda não é comprimida, mas ela não está esticada, esse trechinho que está a corda. Assim como todo esse trecho daqui para cá e esse trecho daqui para cá, né, cuja derivada parcial de y em relação a x, a corda é horizontal, né? A corda é horizontal em todo esse trecho aqui, em todo esse trecho aqui, e em todo esse trecho, e naquele ponto ali, né? Então, nessas três regiões, não há energia elástica. Em oposição, nessa região que está aqui, a corda está bem esticada, né? E nesse trecho que está aqui, ela está bem esticada. É só ver o tamanho da corda. Olha o tamanho da corda aqui, é tudo isso aqui, né? Ao passo que ela naturalmente, se tivesse deitadinha aqui, seria isso aqui, né? Seria um troço horizontalzinho aqui, só de tamanho aqui, digamos assim, menos 2, né? Menos 4, né? 2 para um lado e menos 2 para o outro. Ao passo que a extensão, se você pegasse uma régua para medir aqui, uma fita métrica, né? Para medir aqui todo o comprimento dessa curva, mas você ia ver que é muito maior do que 4. Né? Então a corda está esticada, de fato. Tá? Então, essa região amarela que está aqui mostrada, esse pico amarelo, é para mostrar que ó, tem energia elástica em toda essa região de X aqui. Né? Bem nesse pontozinho não tem energia elástica nenhuma. Tá vendo ali? O pico amarelo ali é zero aqui. E daqui para lá, e daqui para lá, não tem energia elástica também. Agora, uma peculiaridade da onda propagante. Está aqui as expressões. Né? Isso aqui funciona para qualquer corda, para qualquer onda se propagando na corda. Né? Tanto para ondas propagantes quanto para ondas não propagantes. O y de x e t aqui não precisa necessariamente ter aquela forma da onda propagante, que é uma função de x menos vt ou x mais vt. Mas se tiver, né, no caso de uma onda propagante, essas duas expressões ficam ainda mais simples. Observe. Você pode, no caso de uma onda propagante genérica, que é uma função genérica com o argumento x mais ou menos vt, essa derivada parcial aqui, em relação a x, e essa derivada parcial em relação a t, são muito simplesmente relacionadas. Observe. Aqui, bom, aqui eu já escrevi o resultado, né? Não fiz a conta. Deixa eu mostrar aqui a conta para vocês aqui. Deixa eu rabiscar aqui. Peraí, cadê o lápis aqui? Caneta. Aqui vamos fazer. Caneta aqui. Tá, preta aqui. Então, observe aqui. Qual é a derivada? Olha o que eu tenho que calcular aqui para calcular a energia elástica, né? Vamos ver ali. Derivada em relação a x. Agora, eu vou supor que é uma onda propagante, tá?
Então, eu vou escrever aquela função y ali na forma que as ondas propagantes têm, que é essa que está aqui. F de x, eu vou imaginar que a onda está para a esquerda, aqui tanto faz, menos vt. Tá bom? Como é que você calcularia isso? Independente de quem seja a função f. Né? Como é que você calcula isso? Regra da cadeia. Você deriva, você imagina que o t é constante, tá? Então você deriva a função, então você escreve f' para indicar que é a função derivada, mas ela é calculada no argumento, x menos dt, então você calcula a função derivada no argumento e deriva o argumento em relação a x, tratando o t como constante. Qual é a derivada de x menos vt em relação a x? É 1, né? Então isso aqui é 1, aqui aparece 1 aqui. Ok? Então, no lugar dessa coisa que está aqui, aparece isso aqui, f' calculado em x menos vt vezes 1. E no lugar do dy dt, está aqui a conta, ó, dt, derivada parcial em relação ao tempo de uma função que tem essa forma, x menos vt, como é que funciona? É igualzinho a isso aqui, né? É a derivada da função, f', calculada em x menos vt, né? E agora a derivada do argumento em relação ao tempo. O que eu faço com o x? Como é derivada parcial em relação ao tempo, você trata o x como se fosse constante, como se fosse 3, por exemplo. Né? Então, qual é a derivada de 3 menos vt em relação ao tempo? É menos v. Né? Então, isso aqui é simplesmente menos v. Ok? Bom, agora eu vou colocar essa expressão, né, essa expressão ali dentro e essa expressão ali dentro. Veja que esse f' aqui, essa coisa que está aqui, é idêntica a essa coisa que está aqui. Tá vendo? Vou colocar ali dentro, aí você percebe isso aqui, ó. Em vermelho aqui o du. Ó. Du vai ser igual a 1 meio de tal vezes dx, desculpe, vezes f' ao quadrado, né? Não vou colocar esse argumento aqui para não confundir, vezes 1. Né? Isso aqui é a expressão da energia elástica. Agora, olha a expressão da energia cinética aqui. Ó. dk é igual a 1 meio, está ali, está vendo o meio ali? 1 meio de μ vezes dx, vezes o f' ao quadrado, vezes o menos v ao quadrado, que dá v2. Isso aqui é igual a isso aqui. Aí você diz, não, não é não, aqui está diferente. Ó. Tudo bem que tem um f' ao quadrado aqui, tem um f' ao quadrado, tem um meio aqui, tem um meio aqui. Tem o dx aqui, tem o dx aqui. Mas você diz, não, aqui, ó, aqui tem um tal aqui. Ao passo que do outro lado ali, ó, tem μ vezes v2. Não são iguais. Não são iguais, mas você está esquecendo disso aqui, né? Que as velocidades, a velocidade de uma onda propagante nessa corda aí é exatamente tal sobre μ. Né? Então, V2, olha lá, vezes μ é exatamente igual a tal. Essas duas coisas aqui são iguais, sim. Entendeu? Isso só acontece porque a onda é propagante. Né? No caso da onda propagante. Tá? Essa que é a observação aí. Numa onda propagante, aonde tem energia elástica, tem energia cinética. Okay? Ondas propagantes têm energia elástica. Aqui não dá nem para ler o que eu escrevi aqui. Né? Deixa eu apagar essa coisa aqui. Ops, aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui. Pronto. Ondas propagantes têm energia elástica nos mesmos pontos aonde elas têm energia cinética. Entendeu? Esse é o ponto. A ilustração do fenômeno aqui. Está aqui o desenho anterior, né? O pulso e onde tem energia elástica aqui. Eu vou te mostrar, eu vou supor aqui que a onda está se propagando para a direita, né? E aí você vai me dizer, baseado naquilo que a gente já aprendeu, para onde estão indo, qual é a velocidade vertical de cada um desses pontos. Olha só, esses pontos que estão aqui, nessa fronte que está aqui, bem na frente do pulso, elas estão paradas, instantaneamente paradas, porque o pulso ainda não chegou nelas, né? Já esses pontos aqui na subida da direita que está aqui, elas têm essas velocidades aqui. Como é que eu sei que elas estão subindo? Eu sei que elas estão subindo porque o pulso está indo para a direita, né? Então, logo em seguida, esse ponto que está aqui, por exemplo, vai estar mais acima, né? Então, ele vai estar subindo, né? Esse ponto que está aqui também vai estar subindo. Que todos esses pontos aqui vão estar subindo, é claro que a velocidade deles é maior, bem aqui no meio, do que lá nos extremos, isso você não tem como saber, a não ser fazendo a conta de fato, né? Mas que tem velocidade exatamente nos trechos onde a função está inclinada, fica óbvio. Né? Naquele ponto ali em particular, lá em cima, não tem energia elástica, como eu comentei, né? Porque dy dx é zero, né?
Mas também não tem energia cinética. Que não tem energia cinética, você pode saber, você pode perceber, né? Vê o que aquele ponto ali acabou de fazer. Ele acabou de chegar na altura máxima dele, ele vai iniciar a descida dele. Então, instantaneamente, ele está parado. Né? Não tem energia, nem energia elástica, nem energia cinética. E, correspondentemente, como o pulso está indo para a esquerda, todos esses pontos aqui nesse lado esquerdo da corda, no instante subsequente, vão estar um pouquinho mais abaixo. Né? O pulso, se você não consegue visualizar esse pulso que está aqui, no instante subsequente vai estar aqui assim, ó. Entendeu? Então, toda essa região que está aqui vai descer verticalmente. Então, a velocidade deles é para baixo. Que esse ponto do meio aqui é o que mais vai descer, eu teria que fazer uma análise mais correta. Né? Mas, enfim, a função desse desenho é só para mostrar que aonde tem deformação elástica da corda é exatamente onde tem energia cinética. Isso no caso da onda propagante. Esses pontos, por exemplo, aqui, que não tem deformação elástica nenhuma, estão também parados. Entendeu? Essa que é a curiosidade das ondas propagantes. Onde tem energia elástica é exatamente onde tem energia cinética também. A gente vai explorar isso na aula que vem.